Fala galera, tudo bem? Meu nome é Maria Alice Lisboa Prada, eu sou advogada associada no Lisboa Prada Advocacia e eu também estou atuando hoje na área de mercado de capitais e investimentos em geral. Além disso, eu também faço uma pós, e essa pós é na área de finanças, investimentos e banking pela PUC do Rio Grande do Sul. E a partir de agora, a gente vai começar o curso de Legislação Básica para Investidores. E esse curso tem justamente o objetivo de fazer com que você, que é investidor, que está iniciando nessa área, consiga se resguardar um pouco mais e ficar mais atento com relação à regulamentação do mercado. Então você, enquanto investidor, vai poder aí olhar e dizer, caramba, qual é o risco que eu estou tomando, o que é que pode acontecer, o que é que a lei diz para que eu possa estar mais seguro na hora da minha tomada de decisão, certo? Vamos lá. Hoje, a aula que eu vou trazer para vocês é a aula que trata sobre a lei do mercado de capitais. E essa lei é uma lei que é muito importante, porque ela vai primeiro definir quem é que pode estar aí na atuação do mercado, quem é que vai, efetivamente, o que é que vai ser negociado, e também vai criar a Comissão de Valores Mobiliários. E essa comissão nada mais é do que a principal autoridade do mercado. Então é a comissão que vai definir quais são as leis, vai expedir as leis e vai também fiscalizar tudo que está acontecendo no mercado para que tudo ocorra da melhor forma possível. E antes de entrar efetivamente no que é que a lei diz, eu queria trazer para vocês como é que você pode encontrar essa lei. E é simplesmente uma coisa muito fácil. Você vai lá no Google e vai digitar Lei do Mercado de Capitais, ou então vai colocar Lei número 6385 de 76 e vai clicar ou no primeiro ou no segundo link que dirigir lá ao site do Planalto. Além disso, eu queria também, mais uma vez, antes de entrar realmente no conteúdo da lei, eu queria fazer um adendo para quais são algumas profissões de mercado e o que é que acontece para que você possa diferenciar uma profissão de outra, caso seja necessário. Então, uma profissão que eu trouxe para vocês foi a profissão de analista de valores, porque é uma das principais, como eu falei, né? Na verdade, o analista é a pessoa que vai ser responsável por elaborar os relatórios dos ativos. Então, você viu lá, vamos supor que uma ação do Magazine Luiza. Você vai poder, de acordo com o relatório de análise, esse relatório vai lá dizer por que aquela ação está valorizada, por que está desvalorizada, o que foi que causou essa variação no preço. E é uma atividade que só pode ser feita por um analista financeiro. Então, esse analista tem que ter registro no mercado e, a partir desse relatório, vai servir como base para a atuação de outros profissionais. E outro profissional que eu trago para vocês agora é o consultor de valores mobiliários. E o consultor é a pessoa que vai orientar, recomendar e também aconselhar de forma profissional o investidor. Então, vai chegar, olha, eu vi lá, de acordo com o relatório de fulano, que tal ação é uma ação boa para você, considerando que você tem o sonho de viajar daqui a 2 anos, por exemplo, é uma hipótese. Ou então vai chegar, olha, essa ação não é uma ação muito boa, porque não está ali dentro da sua gestão de risco. Então, esse é o papel do consultor. Ele vai se basear no relatório de análise e vai indicar um ou outro investimento de acordo com que cumpra com o seu objetivo. Outra profissão que a gente tem é a profissão de assessor de investimentos, que também é conhecido hoje como agente autônomo de investimento. São duas profissões que têm nomes diferentes, mas fazem a mesma coisa, assessor ou agente autônomo. E esse assessor é a pessoa que vai captar os clientes, vai oferecer os produtos da corretora e também vai processar as ordens de negociação. Então é a pessoa que está ali responsável por manter esse relacionamento investidor e corretora, para poder você falar, eu quero comprar tantas ações. Aí ele vai lá e registra no sistema da corretora que você, como investidor, quer comprar tantas ações. Esse é o papel do assessor. E outra profissão que eu trouxe para vocês é a profissão do gestor de investimentos, que também é conhecido como administrador de carteira. E esse gestor é a pessoa que vai efetivamente aplicar os recursos financeiros em nome do investidor. Então você chega para o seu assessor e fala, eu quero 50 ações da Magazine Luiza. O seu gestor é a pessoa que vai lá, realiza a ordem no seu nome e administra para que tudo esteja ali dentro do que você quer cumprir no mercado.
E agora, efetivamente entrando no que é previsto pela lei, eu trago o que é fiscalizado. Então, o artigo 1º da lei é justamente o que vai dizer o que é fiscalizado por essa lei. Então, a gente tem que a emissão, a distribuição, a negociação e intermediação dos valores mobiliários são disciplinados e fiscalizados por essa lei. Então, a gente tem tanto o funcionamento quanto a operação das bolsas de valores, tem a administração de carteiras, custódia de valores e também especificamente o serviço de consultor e analista de valores. Porque apesar da gente ter umas regulamentações específicas da CVM que tratam sobre isso, sobre quem é que pode exercer tal função e o que é que acontece dentro da profissão de cada um, essa lei vai regulamentar de forma básica o que é que um consultor e o que é que um analista de valores faz. Então, toda vez que a gente falar sobre essas questões de bolsa de valores, carteiras, custódia de valores por corretoras e também a própria atuação de consultor e analista de valores, a gente pode ter em mente que essa lei do mercado de capitais vai incidir nessas situações. Além disso, o artigo 2º da lei fala sobre o que é que são valores mobiliários. Então, a gente tem que ações, cotas de fundo de investimento ou quaisquer títulos ou contratos de investimento coletivo que tragam de fato rendimentos através do esforço do empreendedor ou de terceiros são valores mobiliários e, portanto, estão sujeitos à regulamentação dessa lei. Além disso, essa lei traz também a competência de alguns órgãos, não só da CVM, como eu já comentei, que é a principal autoridade, como também do Conselho Monetário Nacional. E o que é que está dentro dessa competência? O que é que o Conselho pode efetivamente fazer ou deixar de fazer? De acordo com a lei, a estimulação da formação de poupanças, bem como a aplicação em valores mobiliários, são algumas das competências do CMN. Então, além disso, também vai proteger o investidor contra algumas emissões irregulares de valores, atos ilegais de administradores e também o uso de informação relevante que não foi divulgada ao mercado. Então, é fácil de perceber que, nesse caso, o CMN, que é esse Conselho Monetário Nacional, ele tem a função, a CVM vai fiscalizar e o CMN vai tentar proteger o investidor. Então, em algum momento, eles vão atuar de forma conjunta, a partir do momento que tiver realmente uma infração à norma e o investidor não tenha sido protegido como deveria, esses órgãos vão atuar em conjunto dentro aí das competências que a lei traz. E, além disso, outras competências do CMN são evitar ou coibir as modalidades de fraude ou manipulação, com o fim de criar condições artificiais de demanda e também assegurar o acesso do público a informações sobre valores negociados, além das companhias que vão emitir esses valores. Então, mais uma vez, aí se ressalta esse objetivo do CMN de realmente proteger o investidor, de fazer com que a defesa do investidor esteja feita com base na lei, para que não tenha essa manipulação do mercado, nem manipulação de valores, já que o investidor, quando ele está entrando no mercado, ele não é uma pessoa que tem, eu tenho conhecimento sobre tudo, eu entendo como é que tudo funciona. Normalmente o investidor é aquela pessoa que está querendo sair de um ponto ao outro da sua vida e está querendo construir capital, por exemplo. Então, muitas vezes o investidor não é aquela pessoa que tem domínio sobre o mercado. Não é alguém que realmente saiba, o meu risco é isso, se eu comprar errado eu vou ter esse prejuízo. Muitas vezes o investidor nem sabe, ele só chega, olha, assessor, analista, enfim, eu quero que você invista com meu dinheiro e me leve a esse ponto, o que é que você pode fazer por mim? Entendeu? Não é uma pessoa que realmente tem esse domínio tão grande. Então é aí que entra a atuação tanto do CMN quanto da CVM, para que o investidor, apesar de leigo, ele tenha a sua proteção efetivamente feita. E aí agora, para contextualizar mais na forma prática, eu trago para vocês uma análise de caso, que é da Geração Futuro Corretora de Valores. E o que foi que aconteceu? Essa Geração Futuro é uma corretora que administra um fundo de investimento em renda fixa. Então, ali dentro dos produtos de investimento que são ofertados, um deles é um fundo de investimento, especificamente com investimentos em renda fixa. Então, nesse caso, tanto o CMN quanto a CVM observaram que o cadastro dos cotistas e a cobrança de taxa foi feita de forma errada. Então, uma das funções do administrador do fundo é justamente, eu quero ser um cotista do fundo. Então, o administrador vai lá, faz o seu registro como cotista do fundo. E, além disso, normalmente a gente vê aí nos fundos de investimento
que é cobrada uma taxa da administração, que é o valor que o fundo recebe para estar ali gerenciando o capital dos investidores. E aí, nesse caso, a CVM e o CMN descobriram que nem o registro dos cotistas estavam sendo feitos e muito menos a taxa de administração era feita de uma forma legal. Estava sendo cobrado um valor a mais do que era previsto em lei. Então, a partir dessa atuação do administrador, foi verificado que o investidor sofreu um prejuízo nesse sentido. E aí, tanto o CMN quanto a CVM foram entrar em contato com o fundo e ver o que é que poderia ser feito na proteção do investidor. E a partir disso eles instauraram um processo administrativo para poder investigar de fato o que é que aconteceu e como é que aquilo poderia ser evitado. Então, para que chegasse a esse fim, a CVM aplicou uma pena de multa no valor de R$ 804.808,92. E esse valor foi dividido metade para a corretora, então metade foi pago com o capital da corretora e metade foi pago pelo administrador. Então o capital dele enquanto administrador foi usado para pagar metade da multa e o capital da própria empresa para pagar a outra metade. Essa foi a decisão da CVM depois desse processo sancionador. E agora, já que a gente está falando de processo sancionador, de competência da CVM, eu queria entrar mais especificamente nesse assunto, que é o próximo tópico da lei, ou seja, a gente está aqui seguindo uma ordem da própria lei e agora vamos falar um pouquinho sobre a competência da CVM. Como eu já falei, a CVM é uma autarquia que vai emitir leis, vai fiscalizar o que acontece no mercado e aí dentro disso tem as suas competências trazidas na lei. Além disso, a gente tem também que a expedição de normas e a fiscalização é feita a partir dos órgãos que estão atuando, das empresas que estão atuando, e é importante que essas empresas tenham uma regulamentação no mercado. Então, se eu sou uma empresa que quero ter meu capital na Bolsa de Valores, eu tenho que ser constituído de forma de sociedade anônima. E essa forma específica de sociedade, eu vou falar um pouquinho mais na próxima aula, que é justamente sobre a Lei de Sociedades por Ações, que são as sociedades que podem estar na Bolsa. Agora, a fiscalização de se essa empresa está ou não está cumprindo esse registro, se tem ou não tem o registro, é da CVM. Então, aí é uma possibilidade de atuação da CVM. Além disso, a gente fala também nessa lei sobre as situações anormais no mercado. Então, como eu falei já, o investidor ele é protegido pelo CMN e fiscalizado pela CVM. Então, toda vez que acontece uma situação anormal, algo que vai de encontro ao que está previsto na lei, a CVM vai atuar. Então, algumas dessas práticas, de acordo com a lei, podem ser encerradas a partir do momento que tem a suspensão da negociação de determinado valor ou o recesso da Bolsa de Valores. Então, se está sendo observado ali que foi feito algo errado, a CVM pode chegar, olha, você não pode mais emitir essa ação. Ou então fala, a Bolsa de Valores não vai funcionar de sexta a sexta, de uma semana a outra, pelo motivo de violação da norma. É uma coisa que pode acontecer. Além disso, também pode haver a suspensão ou cancelamento dos registros de que se trata essa lei. Ou seja, como eu falei também, as empresas elas têm que ser registradas para atuar na Bolsa. Então, se não tem esse registro, ou então se a empresa tem o registro, mas está cometendo fraudes ou outras violações, a CVM pode determinar a suspensão ou cancelamento desse registro. Além disso, a CVM também pode divulgar informações ou recomendações com o fim de esclarecer ou orientar os participantes do mercado. Então, se você, enquanto investidor, é leigo, você pode entrar em contato com a CVM e falar, eu não entendi isso. E a CVM vai lá divulgar uma nota para o mercado que vai esclarecer o que foi que aconteceu ou por que aquilo acontece daquela forma. E além disso, a CVM também pode proibir aos participantes do mercado, sob pena de multa, a prática de atos prejudiciais ao funcionamento do mercado. Então, o que acontece? O mercado ele tem que acontecer, andar sempre de acordo com a lei e sempre protegendo o investidor. E se algo não acontece nesse sentido, se tem uma lesão ao mercado e ao investidor, a CVM pode atribuir uma multa para que tudo volte nos conformes. E como eu estava mencionando também, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre o processo administrativo. E esse processo nada mais é do que uma etapa investigativa onde a CVM vai efetivamente descobrir o que aconteceu, por que aconteceu e, ao final,
dar uma condenação ou absolvição, né? Então vai dizer se a empresa foi culpada ou não e, caso seja culpada, atribuir algumas penalidades. Então é importante também ter em mente que não é para qualquer caso que esse processo vai ser instaurado. Então a CVM vai priorizar as infrações graves. Por quê? Um dos seus objetivos com esse processo é justamente ter um efeito educativo. Então ele quer, a partir do momento que tem uma condenação, essa condenação sirva como efeito educativo. Então a empresa que foi condenada, o objetivo é que ela não volte a cometer os mesmos atos contra os investidores. Então como esse é o objetivo, tem que ter sempre em mente que não vai ser para qualquer caso que vai ser instaurado um processo, apenas para os que sejam mais graves. E aí como é que a gente sabe se é grave ou se não é? A CVM vai observar a relevância da conduta, a expressividade da lesão e o uso de outros instrumentos e medidas de supervisão. Então, o que acontece? Se for uma conduta realmente relevante, se teve um prejuízo que foi um valor alto, ou até mesmo se ele omitiu alguma informação, ou ele se utilizou de terceiros para divulgar informações falsas, tudo isso é observado na hora da CVM entender se foi uma lesão grave o suficiente para que seja entrado com um processo administrativo para chegar realmente no fundo do que foi que aconteceu. E aí, como eu falei, né, ao final desse processo, algumas punições podem ser cabíveis. E aí é justamente o artigo 11 que vai trazer quais são essas punições. Dentre elas, a gente tem a pena de multa, a pena de advertência, a pena de inabilitação temporária, ou seja, até 20 anos a pessoa pode ficar sem exercer qualquer cargo em entidade que dependa de registro. Então, vamos supor que eu seja um assessor de investimentos da XP, que é uma empresa que tem ações na bolsa. Caso seja observado que esse assessor esteja descumprindo as normas, a CVM pode determinar que ele seja inapto por 20 anos, até 20 anos de exercer tal cargo. Então, a pessoa tem que ficar afastada do cargo por até 20 anos. Além disso, outra pena que a gente tem é a de suspensão da autorização ou do registro para exercício. Então, como eu falei, se você é uma empresa que tem o registro, mas você está infringindo as normas, a CVM pode determinar que esse registro seja suspenso. E, por fim, a gente tem também a proibição temporária de até 10 anos de atuar em qualquer modalidade de operação no mercado de valores. E eu queria trazer para vocês também alguns detalhes sobre a pena de multa, porque não é qualquer pena de multa que vai ser aplicada, não é qualquer prejuízo, como eu falei, né? Tem que ser só uma lesão grave. Então a multa também tem que ser uma multa que seja apta para gerar o efeito educativo da pena. Então temos aqui que a proporcionalidade e a razoabilidade vão ser observadas na hora de aplicação da multa, além da capacidade econômica do infrator e quais são os motivos que justifiquem a imposição da multa, dentro de alguns limites. Então, se a gente perceber que a pessoa que cometeu aquele crime ou que fez alguma conduta que lesou o investidor é uma pessoa que não tem nem condições de pagar, infelizmente não vai ser uma multa com um valor alto. Vai ser uma multa assim, você pode pagar isso, é isso que você vai pagar. Se for uma empresa rica, uma empresa de nome, que já está no mercado há muitos anos e tem um capital consolidado, a pena de multa poderá ser uma pena maior, desde que observe os limites. E aí, quais são os limites? Pode ser de até 50 milhões de reais, o dobro do valor da emissão ou operação irregular, 3 vezes o montante da vantagem econômica que foi obtida de forma ilícita ou o dobro do prejuízo causado. Então, a partir do momento que a gente verifica tudo o que aconteceu e qual é realmente a capacidade financeira desse infrator, a multa vai ser aplicada dentro desses parâmetros. E aí também, como eu já falei para vocês antes, eu queria reforçar a necessidade de a empresa ter um registro para poder atuar nesse mercado. Então, tanto os artigos 19 quanto o artigo 21 são os responsáveis por dizer que a empresa tem que ter registro. Se a empresa não tiver registro, ela vai estar atuando de forma ilícita e isso gera todo um prejuízo para o investidor, um prejuízo para o mercado, porque qual é a segurança que o investidor vai ter quando ele descobre que a empresa que ele está usando para investir não tem sequer o registro, que é a coisa básica para poder a empresa estar efetivamente atuando de forma legal. Então é aí que entra essa necessidade do registro, sempre com o fim de proteger o investidor e proteger o mercado. E aí, para contextualizar isso, tudo isso que eu já falei até agora,
eu trago para vocês um caso prático para a gente fazer a análise e identificar como é que isso acontece na prática. Vamos lá. O caso que eu trouxe agora foi o de um escritório de agentes autônomos de investimento. Como eu já falei no início, os agentes autônomos são os assessores de investimento, que são os responsáveis por fazer essa relação aí, a intermediação da relação com o investidor e da corretora. E no caso da DIF, que é uma sociedade de agentes autônomos, essa sociedade ela tinha diversos contratos de prestação de serviço de distribuição com corretoras. Então, o que acontece? A corretora tinha esses assessores lá vinculados a ela e esses assessores prestavam serviço através de vários contratos de distribuição. Só que, via de regra, o contrato de distribuição é o que vai definir. Você, enquanto empresa, pode distribuir tais ações para o mercado. Basicamente é isso que é esse contrato. Só que o que acontece? Para você ter esse contrato, você prestar esse serviço de forma efetiva, você tem que ter o registro na CVM. E no caso da DIF, não tinha, nenhum sócio tinha o registro para poder administrar as carteiras. Então, era verificado que, além de fazer essa intermediação do investidor com a corretora, os sócios iam lá e faziam o investimento em nome da pessoa. E é algo que não pode acontecer, porque, como eu falei, tem várias profissões no mercado, só que essas profissões não podem ser feitas de forma acumulativa. Então, você não pode, ao mesmo tempo, ser um assessor e um consultor, ser um assessor e um gestor. Ou você é uma coisa ou outra, você não pode fazer essa acumulação no mercado de valores. E, nesse caso, foi justamente o que a CVM verificou que aconteceu. Os sócios estavam acumulando a função de assessor com a função de gestor do patrimônio dos investidores. E aí, a partir do momento que isso aconteceu, a CVM entendeu que aconteceu de fato uma lesão grave ao investidor e, por causa disso, os sócios receberam a punição de 5 anos de proibição para atuação no mercado e, além disso, foram aplicadas 2 multas, cada uma no valor de 300 mil, para a corretora pagar, já que foram 2 sócios que foram investigados. Então, com o capital da corretora, foi pago 300 mil reais para cada punição, então 600 mil reais no total. E agora eu queria trazer para vocês também um pouquinho dos crimes que acontecem no mercado, porque essa lei, como eu já falei, ela fiscaliza tudo que acontece. Então, se ela entende que acontecem crimes, uma das etapas de fiscalização é trazer quais são esses crimes, o que é que realmente acontece que é tão prejudicial assim, a ponto de ser considerado um crime. O primeiro crime que eu trouxe foi de manipulação do mercado, que acontece quando as operações são simuladas ou até mesmo manobras fraudulentas são executadas com o fim de manter ou baixar o preço de um valor mobiliário e obtendo uma vantagem indevida, lucro ou causando dano a terceiros. E o que acontece? A gente vê várias vezes, cada vez mais, crimes acontecendo nesse sentido, de que o preço do ativo era, vamos supor, que deveria ser R$10, só que, na verdade, foi divulgada informação falsa ou foi omitida uma informação relevante e, a partir disso, o ativo, ao invés de custar R$10, estava custando 8. E aí, se você fizer uma operação, você pode ter um lucro indevido com isso. E aí, caso seja observado que isso aconteceu, você está sujeito ao crime, à penalidade de 1 a 8 anos de reclusão, mais multa de até 3 vezes o montante da vantagem obtida. Então, se a gente perceber que isso realmente aconteceu, você pode aí sofrer um processo criminal que termine com a sua condenação de até 8 anos, mais o pagamento da multa de 3 vezes o valor da vantagem. Outro crime que eu trago para vocês é o crime do uso indevido de informação privilegiada, que também é conhecido como insider trading. E quando é que esse crime acontece? Toda vez que o agente usa informação relevante de que tenha conhecimento, mas ainda não foi divulgado ao mercado, e, através disso, obtém uma vantagem indevida, a pessoa está sujeita a pena de 1 a 5 anos de reclusão, mais multa também de 3 vezes o valor da vantagem obtida. E a gente vê também, muitas vezes, acontecendo os 2 crimes ao mesmo tempo, tanto o da manipulação de mercado, quanto o do insider trading, porque a pessoa normalmente omite informação relevante, que ela sabe que vai impactar a empresa de alguma forma, e manipula o mercado para ter lucro indevido em cima dessa operação. Então, uma coisa que a gente vê, um caso que eu trago para vocês também,
é o caso de Eike Batista. Por quê? A Eike Batista tem diversas empresas. Todas essas empresas hoje têm o seu capital disponibilizado no mercado, então a gente consegue comprar e vender ações da empresa. Só que o que acontece é que ele, como ele é dono de várias empresas, ele tem o conhecimento de várias informações privilegiadas. E ele, enquanto gestor, enquanto dono da empresa, decide por si só qual é o momento que essa informação deve ser trazida à tona. Só que é previsto em lei que fatos relevantes eles devem ser trazidos imediatamente à tona, porque tem um impacto na performance da empresa no mercado. Então, se você sabe que a sua empresa, por exemplo, vai fazer uma fusão com outra, isso é algo que vai ter um impacto positivo ou negativo na sua empresa. Então, você deveria trazer imediatamente à tona para que todo mundo saiba que isso está acontecendo. Agora, a Eike Batista, nesse caso que eu trouxe, enquanto ele estava lá comandando a sua empresa OGX, ele omitiu informações negativas. E isso aconteceu em 2014. E quais foram essas informações negativas? Na verdade, ele divulgou ao mercado que a sua empresa ia receber um aporte de US$1 bilhão, porque estava indo muito bem e estava tendo sucesso nas suas operações e por causa disso ia aí receber esse aporte bilionário. Só que na verdade ele omitiu ao mercado a informação de que a sua empresa não estava na verdade indo bem, então ele não ia de verdade receber esse aporte. E aí por causa disso ele divulgou essa informação falsa, já que ele tinha essa informação privilegiada de que a empresa na verdade estava um fiasco e operou com as ações da empresa em cima disso. Então ele obteve um lucro indevido em cima tanto da manipulação do mercado quanto do uso da informação privilegiada. E aí por causa dessa situação, a CVM entendeu que ele deveria tanto ser condenado à pena de prisão quanto à pena de multa. E aí, pelo crime de insider trading, ele foi condenado a 6 anos e 8 meses, mais o pagamento de 408,9 milhões de reais em multa. E pelo crime de manipulação do mercado, ele foi condenado a pena de 5 anos, mais o pagamento de 462,1 milhões de reais. Então, juntando aí os dois crimes que ele cometeu, ele foi condenado a quase 12 anos de prisão e ao pagamento de quase 900 milhões de reais, justamente porque foi o que a CVM entendeu como uma conduta mais viável à proteção do investidor, a coibir essa atuação de Eike Batista para que isso não se repita contra investidores no futuro. E aí outro crime que eu trago para vocês é o crime de exercício irregular de cargo, profissão, atividade ou função. Porque, como eu já falei, se você vai efetivamente atuar de forma profissional no mercado, se você vai ser um assessor, um consultor, um gestor ou qualquer outra profissão, você tem que ter um registro para atuar dessa forma. Se você não tiver, você está aí descumprindo a lei. E aí é justamente nessas situações que é considerado como um crime você exercer de forma irregular a profissão no mercado. Então a lei traz que quando você realiza a atividade de administrador de carteira, que é o gestor, de agente autônomo de investimento, que é o assessor de investimentos, o analista de valores ou qualquer outro cargo sem ter o registro ou autorização da CVM, você está cometendo um crime. E esse crime ele é punido com a pena de 6 meses a 2 anos de detenção mais multa. Então ele é considerado como um crime relativamente mais leve do que os outros dois, até porque a pena é menor, mas ainda assim é um crime e é algo que você está sujeito a cumprir se você descumpre a lei nesse sentido. E aí, para contextualizar tudo isso que eu já falei até agora, eu quero trazer para vocês a análise do caso da Empíricos, porque hoje a gente vê que a Empíricos é uma empresa que divulga várias coisas nas redes sociais, faz vários cursos ensinando os investidores a investir, o que é que cada profissão faz, só que na verdade eles divulgam essa informação como se fosse um conteúdo educacional. E aí, a partir do momento que a Empíricos cresceu e foi ganhando mais conhecimento no mercado, a CVM começou a suspeitar de que eles estavam, na verdade, usando a fachada de conteúdo educacional para exercer outras profissões. Então, no caso da Empíricos, foi descoberto que eles exercem a função de analista de valores, porque quando você vai lá no site deles, você vê que tem vários relatórios de análise dos ativos e demonstra a performance do que aconteceu, por que aquele ativo está valorizado ou desvalorizado.
e se você deveria ou não investir naquele ativo. Então a CVM entendeu que teve, na verdade, um exercício irregular da profissão, porque eles estavam se utilizando da fachada de conteúdo educacional para exercer a função de analista de valores sem ter o registro para tal. Então, a CVM entrou com um processo administrativo para investigar realmente o que estava acontecendo e, com o fim de encerrar esse processo, uma das coisas que pode ser feita é você fazer um termo de compromisso. Por quê? Você, enquanto investigado, você vai lá, caramba, eu não quero que saia um processo administrativo nesse sentido da minha empresa, porque pode manchar o nome da minha empresa, pode mudar a visão dos investidores acima da minha empresa. Então, o que eu posso fazer é assumir o compromisso de ou pagar uma multa ou fazer alguma conduta que vai regularizar a minha situação. Então, no caso da Empíricos, eles se ofereceram a pagar 3 milhões de reais para que a CVM encerrasse o processo sancionador. E aí a CVM entendeu, tá bom, você quer pagar esse valor? Tudo bem, eu entendo que esse valor é um valor justo que vai fazer com que você não venha cometer o mesmo erro. Mas, para que seja realmente efetivo, eu quero que você promova a regulamentação dos seus conteudistas como analistas. Então foi essa a definição do caso. A Empíricos se comprometeu a pagar 3 milhões de reais à CVM e promover a regulamentação dos seus sócios como analistas de valores para que não haja esse exercício irregular e também não haja uma acumulação de funções. Mas, de forma breve, era isso que eu tinha para a aula de hoje, falando um pouquinho sobre essa lei que traz vários fundamentos para o mercado, que traz realmente uns detalhes que você, enquanto investidor, tem que saber. Então você tem que saber quais são as profissões, quais são os crimes, assim, os crimes básicos, saber também o que é que está sujeito à regulamentação, quem é que pode fazer a regulamentação e fiscalização nesse âmbito do mercado de valores. E dizer para vocês também que nas próximas aulas aí eu vou falar um pouquinho sobre lei da sociedade por ações, falar sobre Código de Defesa do Consumidor e falar também sobre a lei do colarinho branco, que traz outros crimes aí que acontecem no mercado. Mas para a aula de hoje era isso. Eu espero que você tenha gostado, que tenha ficado tudo claro e espero você na próxima. Até já!